Fala pessoal, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre o futebol aqui na Austrália. Como essa área é organizada, como que funcionam os clubes e as suas infraestruturas, quais são as oportunidades de trabalho que existem por aqui e também quanto que se ganha trabalhando com futebol aqui na Austrália. Mas primeiro se inscreve aí no canal para continuar nos ajudando a fazer mais vídeos informando o pessoal que quer vir para a Austrália ou o pessoal que aqui está e quer expandir a sua carreira, em especial dentro da educação física. Vamos embora! Para começar, eu vou clarificar que esse vídeo aqui vai falar sobre os treinadores de futebol especificamente. Se tu é um profissional que deseja trabalhar com preparação física, então tu vai fazer o seguinte, tu vai deixar o teu likezinho ali, ó, e depois que esse vídeo chegar a 30 likes, aí eu vou fazer um vídeo específico sobre preparação física, que logicamente não envolve somente a área do futebol. Envolve também uma série de outros esportes e também a questão do atleta amador. Esse vídeo aqui vai falar sobre treinadores e é isso que nós vamos abordar. Let's go! Para falar de futebol na Austrália, a gente tem que primeiramente entender como é que funciona a estrutura do esporte aqui nesse país. Então, eu vou começar do top até o bottom e assim a gente vai entender melhor como que são as oportunidades de trabalho em cada nível. Vamos começar então explicando que a Austrália tem uma liga profissional. Esta liga profissional tem em torno de 12 times participantes. Esses times são franquias, ou seja, a famosa SAF, né? E eles também às vezes aumentam o número de equipes e também diminuem o número de equipes dependendo de algumas variáveis. Para esse próximo ano, se eu não estou enganado, estão confirmadas 12 ou 13 equipes, sendo que duas delas serão da Nova Zelândia. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai ter em torno aí de 10 ou 11 equipes profissionais dentro do território australiano. Essas equipes profissionais, porém, são, como eu falei anteriormente, franquias, SAFs, né? A famosa SAF que hoje em dia a gente vê no futebol brasileiro, é assim que funciona aqui na Austrália. O que que isso quer dizer? Quer dizer que não são equipes muito tradicionais. Sim, nós temos algumas equipes que estão aí no mercado há mais tempo, como por exemplo o Adelaide United, o Melbourne Victory, também acho que o Brisbane Roar são os times mais tradicionais, inclusive o Adelaide United, ele já até ganhou a AFC, né, que é a Champions League da Ásia, então é um time que já tem um pouco mais de história. Porém, é um número limitado de equipes, elas têm uma estrutura de profissionais um pouco parecida com o que nós vemos no Brasil. Elas têm a equipe profissional, a equipe profissional com os preparadores físicos, os treinadores e os fisioterapeutas e toda uma equipe que faz parte da estrutura do clube, e também nós temos as categorias de base. Então, se nós estamos parando para pensar em ser treinador, na E-League existem muitos treinadores locais e às vezes eles importam o pessoal da Europa. Se tu tá gostando do conteúdo aí, se inscreve no canal e dá o like aquele no vídeo, só para nos ajudar a fazer mais vídeos ainda, valeu? Vamos lá! Muitas vezes eles pegam um pessoal que trabalha na Escócia, naquelas ligas secundárias ali, segunda divisão da Alemanha, Bélgica, essas ligas secundárias aí. Então aqui a gente tem essa questão de importar treinadores da Europa e formar o treinador local também. Inclusive o treinador da Austrália na última Copa do Mundo era um treinador australiano que, se eu não me engano, tinha só trabalhado na Austrália também. Porém, daí nós temos também as categorias de base. As categorias de base a gente vai ter o sub-20, o sub-18, o sub-16, o sub-14, assim vai. E todas essas equipes têm os seus treinadores, então a gente já começa a pensar numa área que a gente pode explorar, inclusive a gente pode trabalhar nesse campo aí com os times profissionais e fazer muito parecido com o que o pessoal faz no Brasil. Começa nas categorias de base, às vezes num âmbito ali onde tu trabalha com os sub-8, sub-10, e daí tu vai escalando conforme as oportunidades vão aparecendo. Isso é na A-League. E depois da E-League nós temos uma série de ligas secundárias, são as chamadas Premier League, são as chamadas ligas regionais ou as ligas estaduais, também chamadas de semiprofissionais. Por que semiprofissionais? Porque geralmente a season ela dura mais ou menos 7, 8 meses. Os jogadores até tiram uma graninha razoável. Quando eu digo uma graninha razoável, os mais bem pagos ali talvez cheguem ali a tirar
$1.000, $1.500 por jogo, talvez $2.000 por jogo, é o famoso bicho, né? O pessoal joga por bicho. Porém, essas equipes, elas são mais tradicionais. Por que que elas são mais tradicionais? Porque lá atrás, antes da A-League surgir, lá nos anos 90, as ligas australianas elas eram formadas somente por esses clubes. E esses clubes, eles muitas vezes vêm daqueles imigrantes que vieram para a Austrália há muitos anos atrás. Quando eu digo há muitos anos atrás, vamos lá, anos 60, 70, 80. Então tu vai ter clubes muito tradicionais que foram feitos por imigrantes de certas regiões. Por exemplo, nós temos o South Melbourne, em Melbourne, que é um time, uma equipe da comunidade grega. E se vocês lembrarem, os mais velhos aí, que o South Melbourne jogou até o Mundial de Clubes no Brasil, pois é, esse é uma equipe, uma das mais tradicionais, se não a mais tradicional da Austrália, e essa equipe aí, ela nem participa da A-League, porém ela provavelmente tem mais torcedores que todas as equipes profissionais da Austrália. Então, como é que funciona esses clubes aí? Bom, esses clubes também têm seus treinadores e também têm suas ramificações nas categorias de base, o que significa que, na verdade, tu tem um campo a ser explorado nesse lado também. Esses clubes, eles têm um pouco menos de infraestrutura, porque eles são clubes de comunidades que também são dependentes do associado e dos patrocinadores. Não tem lá um dono que vai investir dinheiro. Esses clubes aí, eles são formadores de jogadores, às vezes fornecem jogadores para a A-League e também trazem jogadores da A-League, aqueles jogadores que não tiveram muita oportunidade na liga profissional australiana. Para treinadores, sim, tu vai ter oportunidade de repente, treinar esses clubes e também em todas as suas categorias de base, sub-18, sub-16, sub-20 e thereabouts. Acontece que a Premier League é a primeira divisão das ligas estaduais. E aí tu vai ter uma questão muito interessante. Tu tem a Premier League e tu também tem a First Division, Second Division, Third Division, até a Fourth Division em alguns estados. E guess what? Jogadores de futebol também ganham dinheiro jogando muitas vezes até a quarta divisão. Ou seja, tu tem aí uma série de clubes que tu também pode explorar uma oportunidade de ser treinador. É aquela velha história, começa num clube da terceira divisão, pula para um da segunda e assim tu consegue avançar na tua carreira. Mas quão difícil que é entrar num clube desses? Olha, tem clubes que são mais fechados, tem clubes que são mais abertos. A moral da história é que se tu é relativamente bom treinador e tem alguma experiência, provavelmente alguma oportunidade nesses clubes, no mínimo no sub-20, sub-18, tu consegue. Bom, tendo falado da A-League e das Premier Leagues ou das ligas estaduais e de todas as suas ramificações com as suas categorias de base, nós também temos uma série de equipes, uma série de clubes, times que tem somente jogadores de categoria de base, ou seja, eles vão até o sub-18 e a partir do sub-18 eles liberam jogadores para outros clubes, muitas vezes da própria Premier League ou das próprias ligas regionais, mas o ponto é que tu também tem uma oportunidade de trabalhar com futebol nesses clubes privados aí, onde tu também tem todas as categorias que tu pode explorar. Por exemplo, às vezes tu pode começar numa escolinha, tu pode começar num sub-12, e assim tu também vai desenvolvendo o teu trabalho e a partir de então tu consegue angariar algumas oportunidades. Também não é difícil de conseguir trabalho, especialmente em categorias de base. Quanto que ganha um treinador de repente de uma liga estadual? Bom, aí vai variar dependendo da divisão que tu consegue treinar, mas imagino eu que em torno de $300 a $400 por semana para tu treinar um clube de futebol aí. E também depende muito, como eu falei, da estrutura do clube, né? Às vezes tu pega clubes que tem mais associados, clubes mais tradicionais que pagam um pouco mais e outros clubes que não pagam tanto. O que a gente tem que entender é que nessas ligas regionais o pessoal, ele não é profissional, ele é semi-profissional. Então, quando é que funcionam os treinamentos e quando é que o pessoal trabalha? O pessoal trabalha depois do trabalho. Ou seja, os treinamentos normalmente são na parte da noite, os treinamentos de categoria de base também são na parte da noite. Então, como o pessoal precisa de um outro trabalho para se sustentar, eles usam a área do futebol como uma receita suplementar. Ou seja, eles não vivem daquilo. Eles têm o seu trabalho e usam o futebol
Não só para uma questão social, mas também por uma questão de suplementar a sua receita dentro de casa. O que que isso nos dá de informação? Bom, isso nos dá de informação que muitas vezes a pessoa que trabalha com futebol, até nos melhores clubes das ligas regionais, eles não têm muita formação. Ou seja, eles são pessoas que muitas vezes são ex-jogadores do clube, jogadores que fizeram toda a sua carreira nessas ligas regionais e que depois disso passam a treinar o clube ou treinar as categorias de base e eles se estabelecem por ali. Ou seja, se tu é uma pessoa gabaritada que entende de certas metodologias e consegue implementar um conceito de futebol treinando um time 2, 3, 4 vezes por semana, provavelmente tu tem um campo para se destacar dentro da área australiana. E por fim, tu vê as escolinhas de futebol. E as escolinhas de futebol tu tem até o sub 3, o sub 4, o sub 5, e daí são escolinhas mesmo. Geralmente esse pessoal emprega o gurizão lá que gosta de futebol, tem o pessoal, até o pessoal brasileiro que monta escolinhas, o pessoal do UK, a gurizada que vem aqui fazer o tal do Working Holiday e que daí também pega uma barca ali treinando, pega uns shifts que a gente chama, né? Treinando as crianças e tal, e esse na verdade é a forma mais fácil de tu começar a trabalhar com futebol na Austrália. Começa com crianças. E quanto é que paga? Bom, nesse tipo de trabalho vai te pagar aí 25, 30 dólares a hora e tu vai fazer aí em média aí numa escolinha que é busy, em torno de 15, 20 horas por semana talvez, mas já é um ponto de entrada. A partir daí tu desenvolve teu trabalho e pode começar a angariar outras oportunidades aqui e ali. Outra coisa que a gente jamais pode esquecer são as ligas femininas. E as ligas femininas, elas têm exatamente a mesma estrutura do futebol masculino. Nós temos os times profissionais da A-League, que a gente chama de WA-League, que vem de Women A-League, e daí nós temos as ligas regionais, também indo para a questão das escolinhas. E uma coisa que é muito interessante da gente entender é que a seleção australiana de futebol feminino, as Matildas, elas são muito bem conceituadas no cenário mundial. Elas têm uma equipe, inclusive, melhor que a equipe do Brasil, na minha opinião. Elas têm a Sam Kerr, por exemplo, que é uma das melhores jogadoras do mundo. E todo mundo, toda a comunidade, todos os australianos abraçam muito bem o futebol feminino e as Matildas. O ano passado nós tivemos aqui a Copa do Mundo Feminina, que a Austrália e a Nova Zelândia foram host country, e a Austrália chegou ali nas semifinais, perdendo para a Inglaterra. E depois disso, depois dessa Copa do Mundo, nós vimos ali um boom ainda maior de meninas e meninos também vendo o futebol como um esporte a ser praticado. Não esquecendo que o futebol é o quinto ou sexto esporte aqui da Austrália, tá? Então temos todos esses níveis do futebol aqui na Austrália e se a gente quiser expandir a cabeça um pouco mais, a gente não pode ignorar também que nós temos a Ásia como um continente muito próximo aqui, e na Ásia nós temos um mercado futebolístico muito grande. Ou seja, aquele profissional que se destaca pela Austrália vai ter muito campo para expandir o seu horizonte ali para a Ásia, e ali na Ásia nós já começamos a ver um dos biggest markets in the world, né? Que a gente pode aí citar a própria China, a gente pode citar a Coreia, a gente pode citar o Japão, sem falar também no Oriente Médio, que hoje em dia está pagando mais que a Europa, inclusive. Então, na verdade, se tu tem o objetivo de vir para a Austrália e de repente explorar a área do futebol, são essas as opções que tu vai encontrar. Tem campo? Tem campo, como em qualquer lugar do mundo. O bom profissional e a pessoa resiliente que tem a intenção de progredir na vida, se esforça e sabe o que quer, com certeza vai conseguir chegar na Austrália e angariar a sua oportunidade dentro do futebol, certamente consegue chegar a algum lugar. Então, se tu gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, por favor, e dá um like aquele que se a gente chegar a 30 likes, a gente vai mandar aquele vídeo sobre preparação física. Já tem várias coisas que eu tô pensando aqui que dá pra falar de todos os outros esportes que tem uma estrutura parecida com futebol, porém
uma infraestrutura ainda melhor, e também aqui na Austrália o pessoal investe muito na questão do atleta amador, ou seja, muito atleta amador que procura consultoria esportiva, e a consultoria esportiva aqui na Austrália tem a melhorar. E se tu é um bom profissional, tu também pode explorar essa área. Então, se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal que a gente vai seguir fazendo vídeo e informando o pessoal aí que quer vir para a Austrália e o pessoal da educação física de quais são as oportunidades que aqui existem. Até a próxima, valeu!